Dona Maria comprou um freezer e um forno e recebeu os dois num dia em que a temperatura ambiente era de 20 graus Celsius. Ligou os dois ao mesmo tempo e observou que o forno aumenta sua temperatura em aproximadamente 10 graus a cada minuto e que o freezer diminui em aproximadamente 2 graus a cada minuto. Dona Maria precisa que o forno, que estava a 20 graus, atinja 170 graus e que o freezer, que também estava a 20 graus, atinja menos 20 graus. O forno irá atingir a temperatura de 170 graus antes de o freezer atingir a temperatura de menos 20 graus em aproximadamente 2, 3, 4, 5 ou 6 minutos. Para resolver essa questão, eu vou montar uma fórmula. O tempo em minutos será dado pela temperatura final menos a temperatura inicial dividido pela variação da temperatura a cada minuto. Então, o tempo em minutos é temperatura final menos temperatura inicial dividido pela variação a cada minuto. Agora, com essa fórmula, eu vou usar os dados do forno. Então, no forno, eu quero chegar a uma temperatura de 170 graus. Só que a temperatura inicial é de 20 graus. Então, o tempo do forno será 170 menos 20, quer dizer, temperatura final 170, menos temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, dividido pela variação por minuto. Só que eu sei que o forno aumenta 10 graus por minuto. Então, tem aqui, ó, 170 menos 20 sobre 10. Como 170 menos 20 é 150, então esse tempo será igual a 150 sobre 10. E eu posso simplificar aqui, ó, corto 0 com 0. Isso me dá que o tempo que o forno irá demorar para chegar na temperatura desejada é igual a 15, e esse tempo é dado em minutos. Então, vou colocar aqui, ó, 15 minutos. Agora, e o freezer? Bem, o freezer ele também inicia na temperatura de 20 graus Celsius, só que ele tem que chegar a menos 20 graus Celsius. Então, pelos dados do freezer, o tempo será dado por menos 20, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 20, e o freezer ele diminui 2 graus por minuto. Então, no denominador, eu coloco menos 2. E eu tenho menos 20 dá menos 40. Então, é menos 40 dividido por menos 2. Agora, um número negativo dividido por um número negativo dá um número positivo. E 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, o freezer vai demorar 20 minutos. A pergunta era quanto tempo que o forno ia chegar na temperatura desejada antes do freezer, né? Então, se o forno vai demorar 15 minutos e o freezer 20 minutos, tudo que eu tenho que fazer é a diferença, 20 menos 15. Então, vamos lá, calculando aqui, ó, 20 menos 15, eu obtenho 5 minutos. Então, isso me dá a alternativa D, 5 minutos antes do freezer, o forno já estará na temperatura desejada.